A voz humana é produzida através das vibrações das cordas vocais, localizadas na laringe. Quando as dos pulmões passam pelas cordas vocais, elas vibram, gerando som. A frequência dessas vibrações, elas geram um tom de voz, enquanto a intensidade da respiração e o controle da musculatura influenciam o volume. A ressonância do som ocorre nas cavidades da boca, nariz e garganta, modulando características do som produzido. Além disso, a articulação das palavras ela é realizada por músculos da mandíbula, lábios e língua, permitindo a formação de sons distintos. Bom, agora eu vou explicar sobre a anatomia da audição, que é um processo complexo que consiste em captar, conduzir e processar o som. Ele começa no ouvido externo, no pavilhão auditivo, mais popularmente falando, a orelha. Ela é responsável por captar esse som e conduzir até o tímpano pelo canal auditivo externo. Chegando no ouvido médio, o tímpano é responsável por ampliar esse som. No ouvido médio também encontramos a bigorna, o martelo e o estribo. Eles pegam essas vibrações, ampliam e transmitem para o ouvido interno, onde a gente encontra a cóclea, que parece um caracolzinho. Na cóclea, a gente tem as células ciliadas. São responsáveis por pegar essas vibrações vindas pelo ouvido médio e transformar em impulsos nervosos. Esses impulsos são enviados para o nervo auditivo, que vão ser enviados para o cérebro para ver a interpretação. A perda de voz, também conhecida como afonia, é a perda parcial total da capacidade de emitir sons vocais. Ela pode ser fisiológica, que é através de infecções nas vias respiratórias, ou também com o uso excessivo da voz. Ela também pode ser neurológica, que é a partir de doenças como Parkinson, por exemplo. Ou ela pode ser psicológica, muitas pessoas têm muitos traumas e acabam perdendo a voz com isso também. A perda auditiva é a redução da capacidade de ouvir. Ela pode ser condutiva, que são problemas no ouvido externo e no ouvido médio, neurosensorial, que é problema no ouvido interno ou no nervo auditivo, ou ela pode ser mista, que é a combinação dos dois. Os profissionais da área de fonoaudiologia desempenham um papel crucial no que se diz respeito à saúde vocal e à saúde auditiva de pacientes cujas suas profissões necessitem maiores cuidados nesses aspectos. Logo, um profissional que usa a voz como a sua principal fonte de trabalho, como é o exemplo de professores, palestrantes e até mesmo cantores, os fonoaudiólogos realizam uma avaliação detalhada e também traça algumas estratégias, como intervenções, como é o exemplo de exercícios para projeção e respiração, exercícios para aquecimento e desaquecimento vocal, e também práticas para evitar abusos vocais e práticas para minimizar as condições como rouquidão e também a disfonia. Em ambos os casos, o objetivo é promover a saúde e prevenir qualquer prejuízo, tanto no âmbito profissional desse paciente, quanto no âmbito pessoal e assim não interferindo na qualidade de vida daquele indivíduo. Já para os profissionais expostos a riscos auditivos, como o exemplo de músicos, operadores de máquina ou até mesmo operadores da área de telemarketing, o fonoaudiólogo, para avaliar sua audição, ele faz um exame chamado audiometria. A partir da audiometria, que sairá o resultado se há ou não alguma condição que venha a afetar a audição ou até mesmo a perda auditiva total. Pra gente até a mínima intensidade que ele escutar. Por exemplo, pato, a gente baixa a intensidade quando o paciente acerta a palavra. Data, bola, zebra, gema, mala, nariz. Então a Fernanda novamente detectou, ela reconheceu as palavras na mínima intensidade, que é 0 dB. Desse modo, ele irá traçar algumas estratégias, de intervenção, como é um exemplo de estratégias para a implementação de orientações referente ao uso correto de equipamentos para proteção auditiva, programas de intervenção auditiva e também reabilitação,
e também algumas técnicas ali para minimizar, né, essa condição ou então essa perda auditiva dentro do ambiente de trabalho. A avaliação da voz é um processo que realizamos para analisar a qualidade vocal, identificar alterações e propor intervenções. Ela é essencial para profissionais que trabalham de forma intensiva com a voz ou apenas para pessoas que possuem alguma queixa vocal. E é levado em consideração os principais fatores, que são problemas de rouquidão ou cansaço vocal. Para análise desses fatores, o histórico de condições médicas e se o uso da voz é profissional ou recreativo é importante, já que a qualidade vocal é levada em consideração o volume, a altura, o timbre e a sua resistência. Nisso são feitas 3 análises. Primeiro temos a análise percepto-auditiva, que analisa características como a rouquidão e a tensão. Já a análise acústica analisa medidas mais objetivas, como a frequência e a estabilidade vocal. E por fim, temos a avaliação fisiológica, que foca na respiração e na expensão das pregas vocais, que no caso é a laringoscopia. A avaliação da audição é um conjunto de exames e testes realizados para identificar o grau ou tipo de perda auditiva, além de verificar a funcionalidade do sistema auditivo como um todo. Ela é conduzida por fonoaudiólogos ou otorrinolaringologistas, sempre considerando a anamnese, que é o histórico de queixa e os fatores de risco do paciente. Também em seguida o exame clínico, que é a inspeção do ouvido com otoscopia, e aí sim vamos para os exames auditivos, começando com a audiometria, que mede a sensibilidade e a compressão auditiva. Também temos a imitaciometria, que avalia a orelha média, emissões otacústicas, é usado para testar a célula da cóclea, e potenciais evocados, que analisam o nervo auditivo e o sistema nervoso central. Dentro disso tudo, no final, temos o processamento auditivo, que verifica como o cérebro interpreta os sons. Dependendo dos resultados, o paciente é guiado para tratamentos como aparelhos auditivos, terapias de reabilitação, tratamentos clínicos ou até mesmo cirúrgicos. Também não podemos deixar de esquecer os impactos psicossociais que a dificuldade na fala, na voz e na audição traz para o paciente, onde ele não consegue se comunicar da forma que deseja e assim acaba afetando a sua vida diária. Bom, agora por fim, eu vou falar para vocês sobre os riscos de exposição, tanto da voz quanto da audição. Na voz, por exemplo, a gente tem a sobrecarga vocal, que seria quando a gente faz o uso excessivo da mesma, acaba ali afetando as pregas vocais na laringe, podendo ocasionar nódulos. Já em fatores irritantes, a gente tem como, por exemplo, a poluição, o ar seco, o uso de tabaco e também o uso de bebidas alcoólicas, que pode gerar ali um comprometimento no trato vocal, localizado também, diferentemente do outro, que era na laringe, esse na faringe e na cavidade oral, fazendo com que acabe afetando a ressonância e a modulação. Por fim, na voz, a gente tem o esforço respiratório, em que os músculos, quando sobrecarregados, acabam aumentando a tensão vocal. Vou citar alguns exemplos resumidamente para vocês sobre os riscos na audição. Primeiramente, temos a exposição a sons muito altos. Então, uma pessoa que trabalha diretamente ali com máquinas industriais pode acabar com que o som afete as células ciliadas localizadas ali na cóclea, no ouvido interno, fazendo com que a pessoa acabe tendo uma perda auditiva irreversível. Já no trauma acústico, acaba afetando ali os ossículos e o tímpano, fazendo com que prejudique a condução sonora. E por fim, temos as ototoxinas, que seriam medicamentos ou produtos químicos que afetam ali o nervo auditivo. E por fim,
eu fiz uma simulação para vocês sobre os ruídos intensos que podem afetar ali a audição e fiz uma entrevista com uma professora que vai contar para vocês um pouco sobre a parte vocal. Pedreiros que utilizam ferramentas elétricas como cortadores de piso ou serras elétricas estão expostos a níveis de ruídos elevados, geralmente acima de 85 decibéis, o limite considerado seguro para a audição em jornadas de 8 horas diárias. Esses ruídos podem atingir 110 a 120 decibéis, dependendo da ferramenta e do ambiente. Bom, agora eu estou aqui com a professora Margarete e eu vou fazer umas perguntas para ela em relação à fala e audição. Olá, Margarete, tudo bem? Tudo. Bom, você já sentiu alguma dificuldade auditiva, como zumbido ou sensação de ouvido tapado, que interferisse no seu dia a dia ou no trabalho? Olha, zumbido, não. Mas eu já senti como se fosse uma pressão, assim, no ouvido. Porém, a gente nunca deu uma devida importância, né? A gente que é professor no dia a dia, na nossa correria, ao fato de isso ter alguma relação com o barulho da sala. E aí a gente vai deixando as coisas passar e não se atenta a isso. Certo. Ao longo da sua carreira, você já percebeu alguma mudança na sua voz ou na forma de se comunicar, especialmente após longos períodos de fala em sala de aula? Muita rouquidão devido ao excesso, né? E de fala, porque 40 horas semanais, eu já cheguei da aula para uma turma à tarde e 11 turmas revezando os horários pela manhã. Então, é falar muito. Então, a voz, eu sentia que a minha voz, muito cansaço, e a minha voz às vezes sumia um pouco, ficava muito rouca. E a questão da mudança, sim, a gente passa a falar mais alto. Cada vez mais a gente vai falando mais alto, mais alto. E inclusive eu tô tentando me reeducar, porque em sala de aula as crianças começam a falar alto, alto. E às vezes para que eles escutem você tenta usar as técnicas para eles falarem mais baixo, mas nem sempre funciona. E aí você tem que sobrepor a voz, acabando que a gente vai adquirindo esse hábito de falar alto. E é uma coisa que eu não gosto. Você já buscou algum acompanhamento médico ou fonoaudiológico devido a alguma queixa relacionada à audição ou à fala? Não, ainda não. Talvez por falta de tempo até. Hoje não, hoje eu tô mais tranquila, tô com um trabalho mais tranquilo, não sinto essa necessidade. Mas eu já senti, porém não procurei o profissional. E por fim, o ambiente escolar como ruído constante já impactou sua capacidade auditiva ou sua saúde com a voz? Como que você lida com isso? Olha, a voz, o que a gente faz para lidar é tomar bastante água. É isso. Agora, repete, por favor, a outra que eu acabei. No ambiente escolar, como ruído constante, já impactou a sua capacidade auditiva ou a sua saúde vocal? Então, a questão do ouvido é menos, porém a gente percebe que a gente já não consegue ouvir com uma nitidez de quando a gente começa na profissão. Porque a gente está sempre pedindo para a pessoa repetir. Não entendi. E eu não tenho certeza se tem alguma relação, mas às vezes, é claro que se tivesse feito um acompanhamento, pode ser, né? Como a gente sempre, a cada ano a gente faz o exame, né, para detectar se tem algum problema auditivo, eu nunca tive problema, graças a Deus. Porém, na constância das aulas, a gente sente sim uma certa dificuldade, às vezes, de entender o que eles estão dizendo. Talvez, não sei se pelo barulho realmente, que as salas hoje são muito barulhentas, ou porque, de uma certa forma, acaba afetando a audição. É isso, Margarete. Obrigada pela sua entrevista. E acabamos. Precisando, estamos aí.